Estamos no ar e o caso Massey Crashgate de 2008 ainda repercute. Nesse vídeo vamos falar das declarações de Max Mosley sobre esse assunto em um material bruto do documentário sobre o ex-presidente da FIA e que não foi ao ar. Mas antes, se inscreva no canal, dê like nos nossos vídeos e ative as notificações. Esse é um lembrete que eu faço questão de sempre lembrar aqui. O documentário Mosley It's Complicated, lançado em 2021, oficialmente não tem essas declarações, mas a equipe global do motorsport.com teve acesso e as trouxe para o conhecimento de todos nós, confirmando que Charlie Whiting, então diretor de provas, e o próprio Mosley souberam do Crashgate ainda em 2008, durante o fim de semana do GP do Brasil. Quem abriu o bico foi Nelson Piquet, o pai de Nelsinho Piquet, que revelou o acontecido em Singapura a Whiting, que depois falou sobre isso a Mosley. Primeiro vamos ouvir a reprodução do que foi dito por Whiting. Haviam algumas teorias da conspiração no ar depois do GP, mas nada concreto. Foi no Brasil. Eu estava falando com Nelson Piquet. Fui seu mecânico por anos e seguimos bons amigos. Ele veio ao meu escritório e estávamos conversando. Aí, de repente, ele fechou a porta. Ele colocou seu pé diante da porta, para que ninguém pudesse abrir, e me disse o que aconteceu em Singapura. O alvo era Briatore, porque basicamente o que ele queria dizer era: Flávio fez meu filho bater. Eu disse: uau, isso é muito grave. Não sei se ele havia dito isso a outras pessoas, mas me pediu para não contar a ninguém. Ele sabia que eu diria isso a Mosley. Agora o grave depoimento de Mosley. Na sequência, o repórter Carlos Costa e eu vamos bater um papo sobre esse assunto. A conversa de Piquet com Whiting confirmou o que eu suspeitava e confirmou o que muitos acreditavam. Mas claro, não disse nada a ninguém. Não haviam evidências. Aí Nelsinho foi demitido pela Renault e Piquet veio falar comigo em Mônaco. Me contou a história. Eu não falei que já sabia, apenas disse que era algo terrível. Tínhamos a declaração assinada por ele, mas claro, isso não era suficiente, porque eu sabia que mesmo com essa declaração e as evidências, a defesa da Renault seria: acabamos de demiti-lo, ele está buscando vingança, causar problemas. Os investigadores entraram escondidos no paddock, porque para mim ninguém tinha que saber, nem mesmo o Bernie. Se Flávio descobrisse, ele teria encerrado tudo na hora. A primeira pessoa convocada foi Alonso, que negou saber sobre o que havia acontecido. Muitas pessoas acham que Alonso sabia, mas é interessante que o superintendente, alguém com uma enorme experiência de interrogação, disse para mim que estava convencido que Alonso estava dizendo a verdade. Então, para mim, tudo bem. O próximo convocado foi Pat Symonds, porque ele era uma das 4 pessoas envolvidas. E Pat, claro, é uma pessoa das mais honestas. Então, quando ele foi questionado sobre o óbvio, ele disse que não podia responder a pergunta. Assim que ele disse isso, tínhamos uma confissão. Então, convocamos Flávio perante o Conselho Mundial e o resto é história. Eles foram banidos e mais. Tá aí, você ouviu na voz de Guilherme Longo, sim, o nosso dublador Guilherme Longo, Charlie Whiting também, Max Mosley, que na época do Crashgate era o então presidente da FIA, e você também já vê ao meu lado Carlos Costa, repórter do motorsport.com, que vai debater aqui comigo. A gente vai trocar uma figurinha, Carlão. De certa maneira surpreende, mas é mais uma evidência de que a cúpula, quem comandava o esporte em 2008, sabia ainda em 2008 do que havia acontecido em Singapura. Chega, como eu disse, para mim surpreende, para você de alguma maneira meio que te pega de surpresa, né, depois que a nossa equipe do Global do Motorsport.com, repórter Jonathan Noble, trouxe essas aspas para o mundo inteiro? Então, Ericão, primeiramente salve, um abraço para a galera que está nos acompanhando. É até interessante falar sobre tudo isso, tendo em vista o desenvolvimento dos fatos, né? Depois de como tudo aconteceu, a gente falava sobre essa pauta nos bastidores aqui do Motorsport, antes mesmo da sua entrevista com o Felipe Massa, né? E depois veio tudo à tona, o Jonathan Noble, como você bem pontuou, trazendo esses novos fatos. Basicamente, o Max Mosley admitindo que sabia
de tudo isso já na época do GP do Brasil de 2008, a etapa final daquele campeonato. Claro, o Charlie Whiting, diretor de prova da Fórmula 1 por anos a fio, também sabia. Ele, na verdade, foi o primeiro informado de tudo isso pelo próprio Nelson Piquet, Nelson no caso, né? Assim, surpreende porque a versão que se tinha oficialmente até então era de que o caso tinha vindo à tona em 2009, né? Tanto é que depois o próprio Jonathan Noble relembra daquelas conversas do GP da Bélgica de 2009. Por que o GP da Bélgica? Porque o Nelsinho ele foi substituído no GP da Europa, em Valência, e a etapa seguinte foi o GP da Bélgica. E entre Europa e Bélgica foi onde a merda toda foi pro ventilador. Mas o ponto aqui é o seguinte: surpreende, mas se a gente se lembrar do que o Bernie Ecclestone disse ao F1 Insider há um mês, mais ou menos, um pouquinho mais, ele mesmo disse: eu, Bernie Ecclestone e Max Mosley, a gente sabia já em 2008. Claro, já em 2008 podia ser depois do GP do Brasil. Sim. Depois da premiação da FIA, inclusive, talvez, que era tida Foi como... 31 de dezembro de 2008, ainda 2008, mas também não valeria nada. Mas então, assim, surpreende, mas não surpreende, porque, assim, era bastante razoável imaginar que eles sabiam antes do fim do campeonato, mas, digamos assim, essa tese de que a vista grossa foi feita, ela ganha ainda mais força por conta dessas declarações do Max Mosley. Só para contextualizar pra galera, né, Ericão? O Mosley disse isso na gravação do documentário dele, só que esses trechos não foram para a versão final do documentário, só que o Motorsport.com, através do repórter Jonathan Noble, teve acesso a esses depoimentos, né, Ericão? E aí, o que eu acho que talvez seja surpreendente, né, porque como o Max Mosley e o Charlie Whiting já morreram, né, ninguém imaginaria que haveria algum registro de imagem e som deles confessando também que já sabiam antes. Vamos ponderar que esse registro é só do Max Mosley, né? Isso. A contação da história do Charlie Whiting. E aí, obviamente, não deixa de ser uma confissão, né, do que aconteceu. Tudo bem, ele ressalta que não era uma coisa que evidenciaria algo mais forte, você precisava provar, né? Apenas a palavra do Nelson Piquet na cabeça deles ali não era algo tão... É bom até contextualizar isso, né? Por que o Eric está falando apenas a palavra? Porque a versão do próprio Max Mosley depois que ele conta os fatos, essa gravação do documentário já é, enfim, muito tempo depois do GP de Singapura de 2008, é a seguinte: veio até nós essa versão do Nelson, que contou primeiramente ao Charlie Whiting, e chegou até mim isso, né? E até é interessante registrar, né? O Nelson conta ao Charlie Whiting, que foi mecânico do próprio Nelson Piquet na Brabham, cujo chefe e dono era o Bernie Ecclestone, mas enfim. O próprio Nelson, segundo o relato do Charlie Whiting e a repercussão, essa registrada em vídeo do Max Mosley, ele, digamos assim, pede para que o Charlie Whiting não leve isso adiante, por medo do que poderia acontecer com a carreira do Nelsinho, né? E eu acho até importante, o Nelsinho, claro, tem culpa no cartório pela batida proposital, mas ele foi coagido de diversos lados ali a fazer o que fez, seja via Flávio Briatore, Pat Simons e Companhia Limitada. Mas o ponto aqui é justamente o seguinte: em tese, aqui, naquele momento, ou seja, GP do Brasil de 2008, que seja, só tinha a palavra do Nelson relatando aquilo que o Nelsinho tinha reportado a ele, o seu pai, e depois a FIA documenta esse depoimento do Nelsinho, mas era só isso, só entre aspas. Na minha visão, e aqui é a opinião pessoal, eu acho que isso que o Max Mosley conta é uma versão que ele coloca pra galera que estava ali gravando o documentário, que posteriormente poderia vir a público, no sentido de eximir ele mesmo, a Federação Internacional de Automobilismo e todos os outros envolvidos de qualquer culpa, porque se você pensar no prazo, GP do Brasil, última corrida, a gente sabia, mas não tinha o que fazer porque era só essa versão. Então o prazo prescreveu, digamos assim. E aí, por mais que a gente hoje fale do caso envolvendo Felipe Massa, creio, assim, eu sou capaz de apostar que naquele mesmo fim de semana, depois do título do Hamilton sobre o Massa, da maneira dramática que foi, dificilmente, até pelo choque da informação de que alguém havia batido de propósito um GP daquele ano, que se pensava sobre reversão de título, reversão de mundial, creio eu. Assim, aí é um achismo meu. Que ali, até pela reação ali... É que não se sabe quem é que sabia disso, né? A gente sabe que o Charlie Whiting sabia,
que o Max Mosley sabia e que o Bernie Ecclestone sabia. E aí eu acho importante ponderar uma coisa com relação ao Bernie. Em tese, ele não tinha a obrigação de levar isso adiante. Ele era o dono da Fórmula 1 e o presidente da FOM, enfim, ele não tinha um cargo no órgão regulador do esporte. Óbvio que, politicamente, é uma vergonha ele não ter levado isso adiante naquela época, mas a culpa do cartório aí, pra mim, é do Max Mosley. Talvez ali que se pensava muito mais, o que eu tô querendo dizer assim, na época se pensava muito mais no que aconteceu em Singapura do que necessariamente para o campeonato. Talvez num segundo momento, aí eu não sei quantos dias isso pode ter acontecido, falar assim, pô, É que poderia quando você mudar. diz se pensava, você quer dizer quem pensava? Não, aqueles que estavam sabendo do que tinha acontecido em Singapura... Mas Eric, aqueles que estavam sabendo queriam deixar pra do baixo lado. do tapete. Sim, queria deixar, mas não se Não pensava... é nem de lado, eu tô é dizendo embaixo assim, do tapete. mas eu não se... O Bernie Ecclestone fala isso, Ericão. A gente não Bem, queria sujar a imagem do esporte. sim, mas ele sabia o impacto que isso teria no campeonato. Exatamente, mas aí é que eu acho que ali a preocupação era muito mais esconder, independentemente dos feridos. Não. Então, Problema assim, do Massa. no GP, Basicamente é esse o raciocínio deles. no GP do Brasil, que né, foi durante o fim de semana, e aí o Massa ele perde aquele título de maneira dramática, duvido que alguém ali estaria pensando no Massa, talvez no momento seguinte. Eu acho que Ninguém estava pensando no Massa em momento nenhum. Exatamente. Então, porque também agora vem o assunto Massa, voltamos ao foco no Massa, você acha que isso acaba virando uma motivação maior da equipe que deve estar envolvida com o Felipe Massa, né? Algum rabicho, alguma questão que possa juridicamente ser viável para eles irem para cima? Então, essa questão jurídica ela é muito complexa, né? Eu acho, até corroborando que a opinião do Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que você convidou ontem aqui para o debate, todo esse movimento que tem sido feito pelo Felipe Massa a partir da declaração do Bernie Ecclestone de mais ou menos um mês atrás, é mais no sentido de deixar tudo na cara, né? Mostrar, escancarar e jogar a merda no ventilador, porque de fato é um caso muito grave. E acho que o próprio Massa, concordando com o Felipe Mota, ele não acha que esse título vai ser revertido ou mesmo dividido entre ele e o Hamilton. Mas é importante que se coloque isso até pela moral do Massa e pelo fato de que ele com certeza tá pé da vida, porque a proporção dos fatos que vem à tona agora em 2023 ela é muito maior de tudo que se sabia até então. Então eu acho que do ponto de vista do desejo do Felipe é mais isso. Não sei... confesso, talvez você saiba mais, quem é o staff que está com ele nesse sentido de eventualmente judicializar, porque o que ele diz a você, e a gente repercute de maneira bem clara isso, é que ele estuda tomar providências legais. Ele não falou, vou tomar providências legais. E que ainda não foi atrás da Ferrari, né? E aí ele também vai reunir tudo e certamente eu acho que vai passar por isso também. É que eu acho que são momento. Operações distintas. A Ferrari, se quiser, vai dar algum auxílio. Eu particularmente acho que até pelos 1000 rabos presos que a Ferrari já teve com a FIA depois desse incidente de 2008, ela não vai querer entrar nessa queda de braço nesse momento, especialmente numa temporada em que eles estão ruins em termos de competitividade. O foco agora deles claramente não é esse, eu acho que nem vai ser. Mas pensando juridicamente é até bom a gente colocar, né? Eu acho que você passou por isso ontem, mas a questão aqui é o seguinte... de fato, depois de o evento terminar, você tem aí um período... 14 dias após a corrida. 14 dias após a corrida para fazer qualquer tipo de protesto, enfim. E o deadline final do campeonato é a premiação de gala da FIA. 4 dias antes. Então, mais cedo ainda. Ou seja, do ponto de vista do Código Esportivo Internacional da Fórmula 1, não tem o que fazer. E aí, qual que é a questão? Você poderia eventualmente levar isso tudo para a Corte Arbitral do Esporte. Só que os próprios regulamentos da Fórmula 1, eles dizem de maneira clara que a Corte Arbitral do Esporte só interfere no âmbito da Fórmula 1 em casos de antidoping. De modo tal que não há jurisdição da Corte Arbitral do Esporte no caso da Fórmula 1. É como se fosse um tribunal internacional de Haia, mal comparando, que dá uma condenação para algum político de um país X, só que eles não têm jurisdição para fazer valer aquela condenação. É uma condenação política, entendeu? E que todo mundo que se presta a participar do Mundial de Fórmula 1... tem que concordar com tudo aquilo ali. Tem que concordar com tudo isso, uma vez que você... Inclusive o Massa, Ferrari e Companhia Limitada. Exatamente. E aí, mas agora a questão ali, talvez a mágica, né, Carlão? Vai se pegar esses depoimentos que surgem agora
para tentar reabrir o caso, como acontece em outros âmbitos das leis fora do esporte. Mas eu acho que o grande problema aqui é que os imputáveis principais, que seriam, na minha avaliação, especialmente o Max Mosley, já não está mais vivo. O Charlie Whiting, que poderia corroborar esses relatos todos, também já não está mais vivo. A Federação Internacional de Automobilismo com certeza vai achar 1000 maneiras de se blindar nesse sentido. A Ferrari não sei nem se tem interesse. O Stefano Domenicali, que era o chefe de equipe da Ferrari naquela época, hoje é CEO da Fórmula 1. Então é muito complicado para ele encampar esse tipo de batalha jurídica ou mesmo política, porque na minha opinião, reitero aqui, esse caso é muito mais político no sentido de o Massa mostrar para todo mundo o que é que verdadeiramente aconteceu e não a Fórmula 1 vai dar um título para ele. Ele vai ser considerado, na visão de muitos do público, talvez o campeão moral de 2008, e eu acho isso importante e ele tem toda a razão de estar pé da vida com tudo que aconteceu, especialmente quando a gente tem agora a confirmação de que no GP do Brasil de 2008 esses fatos tinham vindo à tona e a FIA tinha ciência disso. É isso aí. Você que está assistindo somente esse vídeo, mas não viu o nosso vídeo de ontem, eu convido a vocês também a assistir o vídeo de ontem, em que a gente tem a gravação, a disponibilidade de maneira exclusiva do depoimento do Massa, a primeira vez que ele fala tão abertamente sobre isso. Então você pode ouvir aqui no canal do motorsport.com. E aí também o bate-papo que o Carlão citou aqui comigo e com o Felipe Mota, que cobriu aqueles anos, né, de 2008, 2009, desde quando aconteceu o GP de Singapura até a bomba estourar definitivamente, como disse Galvão Bueno, tremendo o centro da Terra no mundo da Fórmula 1. Tá legal? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Vocês podem acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, estamos nas principais delas e principalmente também aqui no YouTube. Você pode se inscrever também, pode ser o nosso membro também. Baixe já o aplicativo do motorsport.com e também ouça os nossos podcasts. E like, hein, galera? Like nesse vídeo aqui. Senta o dedo no like, que é muito importante pra gente e é de graça. Então, galera, mais uma vez agradeço e voltaremos em uma próxima. Tchau, tchau.